Olá, bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos na segunda parte do capítulo 24, intitulado Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. No primeiro estudo desse capítulo, nós acompanhamos as explicações de Kardec sobre as passagens do Evangelho que diziam respeito às disposições do Cristo em relação às parábolas e a ordem que ele deu dos discípulos não pregarem aos gentios, mas ao povo de Israel primeiro. Kardec então explica o porquê. Por conta da crença no Deus único, pela maturidade do povo em relação às verdades eternas, e também explicou por que Jesus falava por meio de linguagem figurada e explicava mais profundamente aos discípulos as questões que hoje o Espiritismo traz de forma mais minuciosa, aprofundando os temas do Evangelho e indo além nas informações. Hoje, iremos tratar da passagem do Evangelho em que Jesus explica que veio para os que precisam de médico, não para os sãos, mas sim para os doentes. Veremos, então, os comentários de Kardec sobre as seguintes passagens. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: Como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 10 a 12. Vejamos então a interpretação de Kardec sobre essa passagem. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações. Dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Então vejam que Kardec, de forma muito lógica, já explica uma questão que não é difícil de entender. Jesus veio para aqueles pecadores, para aqueles de má vida, porque precisam do Evangelho, mais do que aqueles que já estão despertos para os seus deveres, para os valores morais. Apesar que todos precisam do Evangelho, independente da sua condição evolutiva, os doentes da alma precisam mais. Então, os orgulhosos, que também, como os publicanos, pensavam estar acima dos demais, precisavam do Evangelho. Mesmo porque esse julgamento que fizeram demonstrava a sua inferioridade moral. Diz Kardec, essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade devera ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Percebam então que Kardec usa o mesmo raciocínio que Jesus teve para os publicanos e demonstra que hoje, com o Espiritismo, com a mediunidade sendo estudada, aprofundada e aceita pela doutrina, o mesmo raciocínio se aplica. Porque muitos vão dizer, como pode Deus conferir mediunidade a pessoas impuras, a pessoas imperfeitas que podem usar mal essa faculdade? É o mesmo raciocínio. O médium vem com uma missão, com um dever de diminuir as dores alheias por meio do contato com a espiritualidade. Se ele usa mal essa faculdade, responderá por isso, da mesma forma que todos que utilizarem mal os seus atributos,
as suas moedas, os seus talentos. Então, mediunidade não é atributo apenas de espíritos elevados. Pelo contrário, grande parte dos espíritos endividados pedem a mediunidade para saldar dívidas e servir ao próximo, que é a função principal da mediunidade. Kardec ainda diz: digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como da de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que o dos que falam. Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Então, como eu adiantei no comentário do último parágrafo, todos que abusam dos seus deveres, das suas faculdades, dos seus talentos, responderão por isso. Então não faz sentido se exigir a mediunidade apenas de espíritos puros, de espíritos elevados. Mediunidade é disposição orgânica. Algumas pessoas vêm com essa faculdade orgânica, física, mais aprimorada, libertada, e outros com pouca sensibilidade. O fato é que não importa a moralidade do indivíduo, a mediunidade se manifesta em todos os degraus evolutivos. E o abuso é inerente a toda a faculdade. Seja a mediunidade, seja a faculdade de ver, de ouvir, de falar. Qualquer um que abuse das faculdades que possui, responderá por isso. E se pensássemos que Deus outorgasse faculdades apenas para quem fizesse bom uso, teríamos um mundo inteiro de cegos, surdos e mudos, porque pouquíssimos saberiam usar a palavra de forma construtiva, sem maledicência. Imagine se todos os maledicentes nascessem mudos. Eu não poderia estar aqui falando, porque todos nós imperfeitos, a certa altura da vida, falamos mal de alguém. Somos imperfeitos. Então, a faculdade de falar não é um atributo apenas dos anjos, da mesma forma que a mediunidade. Diz Kardec: se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ao demais, o limite entre a dignidade e a indignidade? Então veja, ele pergunta: se somente as pessoas dignas pudessem se comunicar com os espíritos, quem estaria à altura? Além disso, quem iria fixar o limite do que é digno ou indigno? A mediunidade, portanto, é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Então, como eu disse agora há pouco, a mediunidade é faculdade de todas as classes sociais, de todos os degraus evolutivos. Se a faculdade de comunicar-se com os espíritos é concedida a uma pessoa digna, fortificará essa pessoa no bem. Se fornecida a uma pessoa indigna, viciosa, servirá para o corrigir. E não são esses últimos os doentes que necessitam de médico? Não são os desviados, os viciosos que precisam do Cristo? Então, como imaginar que a mediunidade poderia ser um atributo, uma faculdade apenas de espíritos nobres? Quem mais precisa exercer a mediunidade são os imperfeitos. Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar ao lameiro? Porque Deus privaria a mediunidade de alguém se essa faculdade pode libertá-lo, pode tirá-lo da lama? Os bons espíritos lhe vêm em auxílio e seus conselhos, dados diretamente, são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebessem diretamente.
Percebam que o médium tem um contato direto com os espíritos superiores, se sintoniza-se com eles. Por isso a importância do médium estudar e praticar o evangelho. Para ter o contato, para ter o auxílio dos bons espíritos. Ele recebe, portanto, a mensagem direta desses guias, sendo uma espécie de carteiro para levar as mensagens também para os demais indivíduos, mas ele é o primeiro a receber a mensagem. Divaldo Pereira Franco tem uma história muito curiosa sobre isso. Ele mesmo questionou o seu guia, Joana de Ângeles, a sua guia, no caso, sobre as mensagens. Depois de escrever alguns livros, por intermédio dele, Divaldo reclama com Joana. Mas por que escreve para todo mundo e não manda uma mensagem sequer para mim? Ela então pede que ele abrisse uma página específica de um livro que ela ditou para ele e lesse a mensagem. Ele ainda não entende e ela repete: pois essa mensagem eu escrevi para você. Você que publicou para os outros. Demonstrando aí que Joana veio, trouxe uma mensagem que Divaldo precisava ouvir naquele momento e ele não percebeu. Portanto, o médium tem um contato direto com o seu guia, com o espírito comunicante e tem a oportunidade de receber o evangelho em primeira mão, como a primeira pessoa a ouvir aquela mensagem. Portanto, a mediunidade não é privativa de espíritos puros, principalmente é disseminada entre os impuros, os imperfeitos, que são os que mais precisam do remédio do evangelho. Deus não privaria o indivíduo de exercer a mediunidade para se salvar. Recebe, portanto, diretamente a mensagem dos guias, se estiver sintonizado com eles. Não se esqueçam que médiuns perturbados ficam numa obsessão, numa subjugação que muito lhes compromete, porém, foi escolha deles. O mau uso da faculdade é escolha, é livre-arbítrio de todos. Responderá, portanto, o médium que abusar dessa faculdade. Deus, em sua bondade, para poupar ao médium o trabalho de ir buscar a mensagem longe, nas mãos lhe coloca a luz. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Olha a responsabilidade dos médiuns. Tem mais culpa do que quem não tem mediunidade e cai. Se cair, se falhar na moralidade, tendo sido médium, a culpa é maior, porque recebeu diretamente a mensagem dos espíritos superiores. Poderá desculpar-se com sua ignorância, quando ele mesmo haja escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Olha que frase profunda. O médium, principalmente o médium espírita, poderá alegar desconhecimento da verdade quando prestar contas do que fez na terra, no além-túmulo? Ou seja, quando retornar ao mundo espiritual, poderá alegar que não sabia? Uma vez que recebeu diretamente a mensagem, ouviu com seus próprios ouvidos, viu com seus próprios olhos, pronunciou com sua própria boca o ensinamento e a condenação, como pode depois alegar desconhecimento? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe fora outorgada. Notem aí que Kardec diz que a mediunidade pode então ser perdida ou pervertida. Pessoas que alegam ter perdido a mediunidade, cuidado. A faculdade pode ter sido suspensa pelo mau uso, ou porque o indivíduo pediu, porque não queria trabalhar naquele momento, a depender do seu mérito, pode ser suspenso o período em que ele irá começar suas atividades. Porém, Kardec dá a entender aí que a mediunidade pode ser perdida. E aqui não enxergo como perdida no sentido de se perder na mediunidade, ou seja, fazer mau uso dela. Porque o mau uso dela vai estar logo após na frase. Ele diz:
punido pela perda ou pela perversão. Então, não é se perder no uso da mediunidade, é perder mesmo a faculdade. Se pervertê-la, então, pior ainda. Porque nesse caso, os maus espíritos se utilizarão, se aproveitarão dessa faculdade para obsidiar e enganar, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. Kardec tem essa linguagem mais dura, mais direta e muito parecida com a punição da Igreja Católica quando fala em culpa e castigo, mas ele não está errado, não é? O servidor indigno, ou seja, aquele que veio com a tarefa na religião, na espiritualidade, ele traz uma responsabilidade maior. E se falhar, a sua culpa é maior. O próprio Kardec disse aí. Então, a parte final ficou para fora, mas está aí agora. Orgulho e egoísmo endureceram os corações, né? Aquele então que traz a responsabilidade na mediunidade, no exercício de um sacerdócio, tem uma responsabilidade imensa. Nós estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna e acompanhando o resgate de um padre que faliu, o padre Domênico. Amanhã, inclusive, continuaremos essa história. Estamos vendo naquela obra a responsabilidade de alguém que veio com o sacerdócio e falhou, e usou da sua condição, da sua posição, da sua função para fazer o mal, para satisfazer os seus interesses e seus vícios. Então, esses são obsidiados pelos espíritos perversos e castigados, ou seja, a própria consciência de culpa os faz perecer nas regiões sombrias do umbral e em reencarnações dolorosas, porque fizeram mau uso do sacerdócio e, no caso do estudo de hoje, da mediunidade. Prossegue Kardec. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. Já falamos, não é? A mediunidade não é uma faculdade utilizada exclusivamente por espíritos superiores. O médium pode sofrer, e geralmente sofre, a influência de espíritos inferiores, perversos, espíritos medianos. Por isso, o médium precisa se educar para saber filtrar as mensagens que recebe e, principalmente, identificar a origem dessas mensagens. Se de um espírito bom ou de um espírito mau, o próprio João, se eu não me engano, alertou no Evangelho. Analise o conteúdo da mensagem dos espíritos para saber se vem de um espírito de Deus ou não, demonstrando que há espíritos que são de Deus e outros que não são de Deus, ou seja, espíritos maus, imperfeitos. Por isso a importância de analisar a mensagem recebida, para saber se é um espírito superior ou um espírito inferior, vulgar. O bom médium, pois, diz Kardec, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e somente deles tem assistência. Olha a definição do bom médium. Bom médium não é aquele que multiplica suas comunicações, que recebe todo e qualquer espírito, mas sim o médium que é simpático aos bons espíritos, que tem a companhia de bons espíritos, que tem a amizade de bons espíritos e recebe assistência deles. Nós sabemos que o médium que se dedica ao bem, que quer utilizar-se da faculdade para a caridade, ele receberá a assistência de bons espíritos, ganhando a simpatia deles. O bom médium, portanto, é aquele que tem a simpatia de bons espíritos. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Kardec demonstra claramente que o importante é ter
excelência de qualidades morais, porque aí o indivíduo terá autoridade moral sobre os espíritos imperfeitos e a assistência dos espíritos bons. Excelência de virtudes, buscar o bem para ter essas companhias. Vejamos agora o item coragem da fé. A passagem evangélica, é a seguinte: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Ainda, em outra passagem, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 26. Que será que Jesus quis dizer com sentir vergonha dele, renegá-lo na terra? Vejamos o que Kardec ensina. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Olha o que Kardec está dizendo. Ele está falando da coragem de certas pessoas que são valorizadas na Terra. Os homens, os indivíduos encarnados, estimam as pessoas que têm opiniões próprias, ainda que essas opiniões sejam contrárias às da maioria. Por quê? Pelo menos na época de Kardec, isso era bem visto. Hoje eu não sei se é assim. As pessoas costumam criar ódio de quem pensa diferente hoje, né? Estamos vendo aí um mundo em que não se admite ideias contrárias, ninguém mais consegue dialogar, debater sem ofender ou partir para a agressão. Mas o que Kardec está se referindo aqui é o bom debate. A pessoa que pensa diferente e é admirada por isso, porque se coloca, muitas vezes, em perigo, afrontando perseguições e contradições e até sarcasmos dos outros, porque não tem qualquer temor em proclamar ideias que não são a da maioria. Pessoas que pensam diferente, portanto, são dignas de admiração, porque têm a coragem de enfrentar a maioria. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Ele diz, então, nessa parte final do parágrafo, que essa admiração que muitos têm por pessoas que pensam diferente vai variar conforme as circunstâncias e a importância do resultado. Ou seja, o merecimento do indivíduo em pensar diferente e enfrentar a maioria depende do resultado dessa ação e das circunstâncias. Por quê? Não deixa de ser fraqueza recuar e mudar de opinião por conta das consequências, recuando então desse combate sadio diante das consequências da sua opinião. Ele está falando da pessoa que nega o que disse por medo das consequências. Quantas pessoas dão sua opinião, mas quando vão ver que serão canceladas, quando veem que serão canceladas, mudam de opinião ou renegam o que disse antes, o que disseram antes. Então, isso é uma covardia. Isso é mais covarde do que fugir de um combate, diz Kardec. Devemos então manter a nossa opinião, sem medo da opinião dos outros. Ele diz: Jesus profliga essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará.
que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. Então, segundo Kardec, Jesus está se referindo àqueles que negam a fé cristã, aqueles que negam a verdade eterna trazida pelo Cristo. Quem negar, portanto, que segue a Jesus e, consequentemente, se envergonhar das suas palavras, também será renegado, né? Também será deixado de lado no momento em que enfrentar a vida imortal. Então, é importante a gente entender o Evangelho e não ter medo de confessá-lo diante dos homens, para evitar que não sejamos dignos de entrarmos no reino dos céus. E nós, espíritas, sabemos a importância de não ficar em cima do muro. O próprio Cristo disse para termos a atitude do sim, sim, não, não, evitando ideias contraditórias ao que pregamos ou aprendemos apenas para agradar a maioria. Aqueles, portanto, que têm vergonha do Cristo perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo. Ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Então, claramente, Kardec está falando das pessoas que ocultam a sua fé, ocultam no que acreditam apenas para manter seu cargo, sua posição social, a opinião alheia. Ele diz então que vale mais o coração daquele que não teme a perseguição, aquele que não se importa com a consequência material das suas palavras, quando essas palavras estão baseadas no Evangelho. Ele está pondo duas situações: o indivíduo que nega Cristo, que nega as verdades eternas porque quer manter os seus privilégios, seus interesses materiais, daquele outro indivíduo que não se importa com os cargos da terra e continuará proclamando a sua fé independentemente do resultado, da consequência. Assim será com os adeptos do Espiritismo, diz Kardec, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. Notem que Kardec então fala diretamente aos espíritas. Assim será aos adeptos do Espiritismo, ou seja, nós que abraçamos a fé cristã e o conhecimento espírita, abraçamos não mais uma ideia nossa, e sim a da aplicação do Evangelho dirigida ao mundo inteiro. O desenvolvimento das palavras do Cristo. A doutrina espírita, portanto, recebe as palavras de Jesus e tem por destinatários os próprios espíritas, além daqueles que o mundo precisa salvar também. Ele diz que nós, espíritas, temos essa responsabilidade de semear na terra para colher na vida espiritual. Colheremos, portanto, os frutos da nossa coragem ou da nossa fraqueza. Kardec aqui, na verdade, está dando uma palavra de ânimo para não desistirmos diante das perseguições que são comuns àqueles que professam a doutrina espírita, chamados de feiticeiros, de enganadores, de pecadores, de pessoas que se envolvem com o diabo, não é? Então não devemos temer essas acusações, porque nós que somos do meio espírita sabemos que o nosso mestre é Jesus Cristo. Seguimos a Jesus, não temos nada a temer. Não precisamos nos preocupar com as perseguições, porque aquele que se envergonha de Jesus,
se envergonha da sua fé, demonstra fraqueza, enquanto quem enfrenta o mundo, mesmo que seja perseguido por suas ideias, demonstra coragem. Vejamos agora o último item desse capítulo, intitulado Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. A passagem evangélica é a seguinte: benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23. Antes do comentário de Kardec, eu já posso adiantar que essa alegria tratada aqui, a alegria de ser perseguido pelo Cristo, em nome do Cristo, foi sentida por Pedro e João no dia em que eles curaram o homem coxo em frente ao templo em Jerusalém. Porque eles foram perseguidos, presos, açoitados e só não foram mortos porque os doutores da lei e os fariseus temiam a reação do povo, porque naquele dia Pedro converteu 5.000 pessoas. Havia, portanto, 5.000 pessoas ali no templo que tinham presenciado o prodígio da cura do homem coxo, porque aquele homem era conhecido. Ele tinha cerca de 40 anos, o que para a época era uma idade avançada, e todos sabiam que ele era coxo de nascença. Ele trazia uma deficiência física de nascença e foi curado por Pedro. Depois da perseguição, portanto, do açoite e da prisão, eles são libertados e saem cantando, alegres, felizes, porque rejubilados de terem sido perseguidos em nome de Jesus. Então, os próprios discípulos sentiram essa alegria que Jesus diz aqui, e hoje nós também devemos sentir a mesma alegria se somos perseguidos em nome do Cristo. Mais uma passagem. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 36. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 25. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 38 e 39. E Evangelho de João, capítulo 12, itens 25 e 26. Essa passagem é muito bela, né? Porque traz uma pergunta profunda, filosófica de Jesus, de que adianta ganhar o mundo e perder a si mesmo. Quantos ganham o mundo e perdem a si mesmo até hoje? Vivem a vida inteira e fazem todo tipo de atrocidade ou de desequilíbrio para ganharem o mundo, ter fama, riqueza, fortuna, destaque, para ganhar a bajulação do mundo. Quantos ganham a admiração do mundo, mas perdem a si próprios? Não busquemos, portanto, salvar-nos a nós mesmos, e sim renunciarmos, tomarmos a nossa cruz. Vejamos o que diz Kardec. Rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, não os maldigais, porém. Então Kardec traz uma linguagem mais moderna para a sua época dos mesmos dizeres do Cristo, dizendo que nós precisamos ficar alegres, felizes,
quando somos perseguidos, quando os homens têm má vontade para conosco, porque aí eles estarão demonstrando a sinceridade da nossa fé. E se nós ficamos alegres diante dessas perseguições, estamos comprovando a Deus que temos fé e que acreditamos nele. E o mal que sofremos será um proveito no futuro, quando entrarmos no reino dos céus. Mas mesmo assim, não maldigamos aqueles que nos perseguem. Ele diz: depois Jesus acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quiser seguir. Isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar. Hoje a gente traz bem essa ideia, né? Carregar a nossa cruz é suportar as tribulações, enfrentar corajosamente as tribulações da vida. Dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando-me a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que derem prova. Mas, aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Este parágrafo também é muito forte e tocante, porque aquele que carrega a própria cruz, suportando as dores da vida, comprova a sua fé e demonstra a Deus que não coloca em primeiro lugar os seus bens, a sua própria vida, mas sim renuncia aos interesses materiais, colocando numa posição de destaque, de prevalência, os interesses da alma, o reino dos céus, o evangelho do Cristo. Aquele, portanto, que demonstrar a Jesus, demonstrar ao Criador, que pensa primeiro nas aquisições morais, poderá desfrutar de uma terra pacificada, de um plano espiritual superior, porque o reino dos céus é essa paz de consciência proporcionada a quem prioriza o bem, a quem renuncia a si mesmo em favor do outro. Todos, portanto, que perderam os bens e até a própria vida na terra, pela fé que professam, pela crença em Jesus, triunfarão na vida futura, recebendo, portanto, o reino de Deus. Ao contrário, aqueles que priorizarem os interesses do mundo e, portanto, receberem o aplauso desse mundo, já terão recebido a sua recompensa, como disse Jesus no Sermão da Montanha, se referindo aos fariseus, aos doutores da lei, que oravam em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Já receberam seu galardão, disse Jesus, ou seja, já receberam sua recompensa, o aplauso do mundo, as disposições materiais dos cargos, das posses. Foquemos, portanto, nos interesses da alma. Essa é a mensagem principal dessa última parte do Evangelho, do capítulo 24. Depois de explicar que nós devemos espalhar o conhecimento da verdade eterna para todos, não colocando a candeia debaixo do alqueire, ele vem explicar, tanto Kardec quanto o próprio Mestre, que veio para os doentes e aqueles que professam sua fé sem temor, sem medo das consequências, sem pensar em si mesmo, renunciando aos interesses pessoais e ainda aos bens materiais, receberá o reino de Deus. Finalizamos então o capítulo 24. Na semana que vem, na segunda-feira, prosseguiremos no estudo do Evangelho, estamos chegando ao fim, temos mais alguns capítulos apenas, e continuaremos nossas reflexões sobre a doutrina espírita, a interpretação de Kardec para as passagens do Evangelho, bem como as instruções dos espíritos superiores para os temas tratados. Espero que tenha passado o conteúdo desse capítulo de forma clara e rogo aos espíritos superiores que prossigam nos abençoando nesse estudo constante do Evangelho
e de outras obras que nos libertam a alma para as verdades eternas. Sejamos como os discípulos que se alegram pela perseguição em nome do Cristo, pois que demonstram a sua fé e que não temem a opinião dos homens, porque priorizam o seu espírito antes da carne, dos interesses do mundo, dos aplausos daqueles que se interessam apenas pelas conquistas terrenas e pela prevalência dos sentidos. Graças, portanto, damos ao nosso Senhor Jesus e rogamos que Ele prossiga a abençoar toda a terra, especialmente aqueles que desejam aprender, estudar e aplicar a sua doutrina, o seu ensinamento na maior pureza, esquecendo-se de si e priorizando o bem de todos, vencendo suas más inclinações e doando de si para enxugar lágrimas e ajudar quem precisa. Utilizemos, portanto, o conhecimento da fé cristã para espalhar o amor do Cristo na terra, envolvendo os sofredores e libertando almas que estão algemadas ao seu passado de erros. E aqueles que ainda não despertaram possam enxergar em nós, discípulos do Cristo, comprometidos com a verdade e com a conduta digna, reta de quem escolheu o bem. Graças damos aos mentores e guias e rogamos que Maria Santíssima continue a nos amar, a nos abençoar, a nos envolver com seu manto de amor para nos libertar das nossas próprias fraquezas. Graças damos a Jesus Cristo e ao nosso Criador e pedimos por todos aqueles que estão em sofrimento nesse momento, em nossa mente, em nossos pensamentos, e que precisam receber essa energia de paz, de serenidade, de motivação para prosseguirem na vida, plantando, a fim de que colham o bem no futuro. Muito obrigado, amigo Jesus, e que assim seja. Obrigado a todos que nos acompanham e até o próximo estudo. Um abraço a todos.